Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre o rei Dario. Você lembra, no último programa Evidências, nós dissemos que este rei acabou se tornando o conquistador da Babilônia. Quem seria Dario? E o que aconteceu durante o seu reinado com o profeta Daniel? Esse é o assunto do Evidências hoje, portanto não sai daí, porque daqui a pouquinho nós estamos de volta. De volta com o programa Evidências, eu quero oferecer para você o guia de estudos do programa Evidências, com muitos temas interessantes e importantes sobre fé, teologia, Bíblia Sagrada. E para ganhar inteiramente grátis, basta mandar uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp, 0 operadora 12 98144 0077 ou ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121 ou ainda entrando no site biblia.com.br. Você também pode pedir através do QR Code que aparece aí na sua tela. O episódio do livro de Daniel, especialmente aquele que fala da sua provação na cova dos leões, é um tema muito conhecido por todos os que leem a Bíblia e conhecem a história do profeta Daniel. Talvez esse episódio de Daniel na cova dos leões seria o capítulo mais conhecido de todo o livro. Ali nós temos o relato de como Deus miraculosamente, mais uma vez, salvou o profeta Daniel quando este foi injustamente posto para passar uma noite inteira num fosso cheio de leões selvagens que certamente deveriam espedaçá-lo. Aliás, esse episódio foi tão marcante que ele ficou perpetuado na história da arte sacra aqui no Brasil. E eu quero mostrar para você. Nós temos aqui na tela justamente o quadro da imagem de Daniel, feita pelo grande escultor brasileiro Aleijadinho. Aqui você pode ver Daniel e embaixo dessa imagem você tem justamente os leões que fazem parte da história de Daniel, capítulo 6, quando ele foi jogado no fosso dos leões. É claro que por razões bíblicas e confessionais eu não concordo com a adoração ou veneração de imagens religiosas. Contudo, isto não me impede de apreciar a arte, principalmente se tratando de estátuas centenárias feitas por um artista, mineiro como eu, que ganhou notoriedade e um apelido de Aleijadinho quando passou a andar com dificuldade por causa de uma doença degenerativa que deformou o seu corpo e atrofiou as suas mãos, causando progressiva perda de movimento nos dedos, das mãos e também dos pés. Um homem que lutou contra a doença e produziu uma arte tão bonita. Aliás, diz os historiadores que Aleijadinho viu-se obrigado a ter os instrumentos atados às suas mãos pelos escravos para poder esculpir. A limitação dos seus movimentos não o impediu de continuar o trabalho de construção de igrejas, altares e magníficas obras de arte que podem ser visitadas até hoje nas cidades do interior do estado de Minas Gerais. Aliás, vale a pena conhecer esse pedaço da história do nosso país. Mas voltando a falar do profeta Daniel, o resumo da história é o seguinte. Quando ocorreu o evento da história, ou melhor, da Cova dos Leões, Daniel já estava na casa dos seus 80 anos de idade aproximadamente. Por meio de uma vida de trabalho árduo e obediência a Deus, Daniel ascendeu na hierarquia política como administrador mesmo num reino pagão. Na verdade, Daniel era tão honesto e trabalhador que os outros funcionários do governo, aqueles que tinham ciúme dele, não puderam encontrar nada contra sua pessoa que pudesse ser usado para destituí-lo do seu cargo. Então eles tentaram usar a própria fé do profeta como arma contra ele. Eles enganaram o rei Dario para que aprovasse um decreto de 30 dias apenas, que dizia que qualquer pessoa que orasse para outro Deus ou outro homem que não fosse o próprio rei deveria ser lançado na cova dos leões. Daniel soube do decreto, mas nem por isso
mudou seus hábitos espirituais. Assim como havia feito em toda a sua trajetória, Daniel orava 3 vezes ao dia. E como de costume, ele foi para casa. Voltou-se para a direção de Jerusalém, ajoelhou-se e orou a Deus. Os perversos administradores, aqueles que tinham inveja de Daniel, o pegaram em flagrante contraste com o decreto do rei. Então o rei Dario, que amava Daniel, ao perceber a cilada, até tentou salvá-lo, mas o seu decreto não podia ser revogado nem por ele mesmo. Os medos e persas tinham um costume tolo, eu diria, de uma vez aprovada uma lei, ela não poderia ser revogada por pessoa nenhuma, nem pelo próprio monarca. Ao pôr do sol, eles então jogaram Daniel na cova dos leões. Porém, nada lhe aconteceu. Sabe por quê? O anjo do Senhor esteve com ele. O rei, por sua vez, não conseguiu comer ou dormir durante aquela noite toda, porque, como eu falei, ele gostava muito de Daniel. Ao amanhecer, ele correu para perto da cova dos leões e até perguntou, será que Daniel estaria vivo? Mas ali ele viu como o Senhor havia mandado um anjo para proteger a Daniel. Veja o que o próprio Daniel respondeu ao rei. Meu Deus enviou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões. Eles não me feriram porque fui declarado inocente aos seus olhos. Nem eu jamais fiz nada de errado antes de você, ó rei. Daniel 6, 22. As escrituras também dizem que o rei ficou muito feliz porque o profeta sobreviveu à sua noite com as feras e Deus havia enviado um anjo para fechar a boca daquelas feras. Daniel então foi trazido para fora e foi-lhe dito então que ele teve aquele fortúnio porque ele confiou no seu Deus. Depois você lê na sua casa em Daniel capítulo 6, verso 23. Ao final desse episódio, é dito que o rei Dario mandou prender todos os homens que haviam acusado Daniel falsamente. Não somente eles, mas também as suas mulheres e filhos. Todos foram, conforme o costume da época, jogados na cova dos leões, onde foram imediatamente devorados pelos animais. É uma cena forte, eu admito. Por causa da experiência na cova dos leões, Dario chegou a esta conclusão sobre o Deus de Daniel. E eu vou ler para você o que foi que ele falou. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Seu reino nunca será destruído e o seu governo nunca terminará. Ele resgata e salva o seu povo. Ele realiza sinais e maravilhas milagrosas nos céus e na terra. Ele resgatou Daniel do poder dos leões. Daniel 6, 26 a 27. O rei então emitiu um decreto ordenando ao povo que temesse e reverenciasse o Deus de Daniel. E a Bíblia fala então que Daniel prosperou sob o reinado de Dario e também do rei Ciro, o persa, que reinou depois dele. Pois bem, a história é bonita, interessante, mas traz um problema que já de início os críticos usam para tentar desmentir a historicidade do relato. Eu terminei o programa Evidências da semana passada falando desse problema da identidade do rei Dario, você se lembra? O problema, só para lembrar, era o seguinte: o livro bíblico de Daniel descreve o rei chamando-o de Dario o Medo, está no final do capítulo 5 de Daniel. Ele era o filho de Assuero, que assumiu o governo do Império Neobabilônico após a queda da Babilônia diante das tropas medo-persas. Dario o Medo. Esse é um personagem importante em Daniel capítulo 6 também. A visão de Daniel capítulo 9 igualmente teria ocorrido durante o seu reinado. No entanto, surge um problema ao tentar identificar na literatura extra-bíblica antiga quem seria esse Dario o Medo. Para começo de conversa, aparentemente não existe nenhum Dario que fosse Medo. Os Darios que conhecemos na história foram todos reis da Pérsia. Além disso, com base em fontes extra-bíblicas, a visão convencional dos historiadores modernos é de que Ciro, o persa, e não Dario, conquistou a Média em cerca de 553 a.C. e depois foi o último rei medo. De acordo com essa versão da história, Ciro, como rei da Pérsia, governou como rei de todo o Império Medo, persa e também da Babilônia, quando a Babilônia caiu em 539 a.C. Portanto,
vários estudiosos modernos afirmam, sem hesitar, que o autor de Daniel pensou erroneamente que os medos conquistaram a cidade da Babilônia, quando na verdade foram os persas. Eles afirmam que esse autor, então, o autor bíblico, confundiu Dario I, rei da Pérsia, com o conquistador da Babilônia e o identificou erroneamente com esta figura como sendo Dario o Medo. Você entendeu o problema? Mas calma, vamos devagar. Não há razão para supor que o livro de Daniel esteja errado. Dario o Medo é uma pessoa diferente de Dario I, rei da Pérsia. Dario o Medo era provavelmente um subordinado de Ciro o Grande que conquistou a Babilônia. Há pelo menos 6 hipóteses que eu conheço, representadas por diferentes historiadores, sérios, acadêmicos, que acreditam na veracidade do texto bíblico. Mas para não cansar você, eu vou apresentar apenas 2. Uma mais divulgada e outra que eu acabo adotando, está bem? Então vamos lá, vamos colocar na tela. A primeira hipótese é aquela que diz que Dario o Medo seria Gubaru ou Ugbaru, um governador de Gutium, que era aliado de Ciro e foi nomeado governador da Babilônia por ele. Esta proposta surge de fontes antigas que temos, a começar desta aqui que eu vou mostrar na tela para vocês, de onde eles tiram essa ideia. Vamos lá. Este aqui é um livro de Xenofonte. Xenofonte foi um autor grego do 4º século a.C. Ele era um filósofo ateniense que foi inclusive discípulo de Sócrates. E essa Ciropédia, que é o nome do livro que ele escreveu, que a gente pode traduzir como A Educação de Ciro, foi uma biografia parcialmente ficcionista de Ciro o Grande e foi escrita por este ex-aluno de Sócrates. Pois bem, nesta obra, Xenofonte fala de um certo Góbrias, que era governador assírio do Gutium e que governou sob a suzerania dos babilônios. Esse Góbrias tinha um rancor de longa data contra o rei da Babilônia. Então, depois que Ciro derrotou o rei Cresso, Góbrias foi até ele e se ofereceu para ser o seu servo leal. Góbrias, então, se tornou uma figura de destaque nos eventos que se seguiram, dando, então, assim, conselhos sobre conselhos ao rei de como proceder na captura da Babilônia. Ele também liderara as forças que tomaram a cidade. Então, ele seria o primeiro governador da província da Babilônia que foi empossado pelo próprio Ciro. Então, para muitos, ele seria Dario o Medo, mencionado pelo livro de Daniel. O problema é que, até então, este conquistador auxiliar de Ciro não era mencionado por Heródoto, outro importante historiador grego que também contou a história da queda da Babilônia. Mas após a descoberta de alguns textos cuneiformes, muitos consideram que ali havia uma confirmação histórica da versão de Xenofonte, pois esses textos falavam de um certo Gubaru ou Ugbaru, que era governador dos Gútios e foi mesmo um auxiliar de Ciro na conquista da Babilônia e que foi empossado governador da cidade depois dele. Aí, isto fez com que alguns historiadores teorizassem, de princípio com certa razão, que o Góbrias de Xenofonte seria o mesmo Gubaru ou Ugbaru dos textos cuneiformes e que ele foi nomeado governador da província da Babilônia por Ciro, que por alguma razão colocou ali, mas Heródoto, sabe-se lá por quê, não mencionou na sua biografia. Outros foram mais adiante e levantaram a hipótese de que Góbrias ou Ugbaru seriam, na verdade, o mesmo Dario o Medo mencionado em Daniel capítulo 5, 6 e 9, mas citado talvez por nomes diferentes, o que, por tabela, validaria historicamente o relato bíblico. Seria como se alguém se referisse ao Papa pelo nome do seu pontificado, Papa Francisco, ou pelo seu nome de batismo, Bergoglio, ou em ambos os casos, já que estamos falando da mesma pessoa. Agora eu vou mostrar para você um desses tabletes cuneiformes dos quais eu estou falando. Vamos ver aqui na tela. É este tablete aqui, que eu já mencionei em programas anteriores, a Crônica Babilônica. Você se lembra dela? Esse tablete cuneiforme, ou a Crônica Babilônica, também pode ser conhecida como a Crônica de Nabonido, ou como Crônica de Ciro Nabonido. Ela também é chamada de
tabela ou tábua analística de Ciro. São vários nomes que os acadêmicos usam. Embora muito em breve veremos que eles contêm o registro cuneiforme mais completo da existência a respeito da queda da Babilônia, esse tablete, essa tábua cuneiforme, que está fragmentada, é claro, e é feita de argila, ela é datada de acordo com o seu estilo de escrito, em algum período ali por volta do ano 312 a.C., mais ou menos. Alguns colocam até 365 a.C. Porém, historiadores afirmam que essa inscrição provavelmente é a cópia de um documento muito mais antigo. Este documento seria um dos textos que fala de Gu-Baru, aliado de Ciro, e que estava com ele quando este tomou a Babilônia. Está fazendo sentido para você o levantamento histórico que eu estou apresentando? Então vamos continuar. Agora eu quero colocar outra coisa aqui no quadro para você ver. Nós temos a informação que no mês de Tamuz, que no nosso calendário seria o mês de julho, quando Ciro entrou na cidade de Ups, que seria Opis, às margens do rio Zalzalat, ele havia entrado em batalha contra as tropas de Akkad. Akkad, no tablete cuneiforme ali, é a Babilônia, tá bem? Ele havia entrado em conflito contra as tropas de Akkad e então subjugou os habitantes de Akkad, ou seja, do Império da Babilônia. Vamos continuar. No 14º dia, tudo isso está no tablete cuneiforme. Sipar, que é uma cidade, foi capturada sem batalha. Nabonido, ou Nabonidos, acabou fugindo. No dia 16, Ugbaru, ou Góbrias, que para alguns seria o Ciro, mencionado no livro de Daniel, ele, governador de Gutium, e o exército de Ciro entraram na Babilônia sem batalha. Posteriormente, Nabonido, que é o mesmo Nabonidos de cima, foi preso na Babilônia quando voltou para ela. Você percebeu? Segundo o Dr. William Shea, que por muitos anos foi professor de Antigo Testamento e Assiriologia na Universidade Andrews, nos Estados Unidos, Ugbaru ou Gu-Baru, mencionado nesses textos cuneiformes, seriam, na verdade, a mesma pessoa, sendo, portanto, o governante imediato, aquele que foi colocado na Babilônia quando ela caiu na mão dos persas. Mas esse governante acabou morrendo após a conquista da cidade, algum tempo depois. Então ele seria o Dario mencionado no livro de Daniel, capítulo 6. Uma visão ligeiramente diferente dessa foi apresentada pelo Dr. John Clement Whitcomb, um teólogo americano que escreveu uma monografia acadêmica a esse respeito. Ele argumentou que o Gu-Baru era uma pessoa diferente de Ugbaru, porque na crônica de Nabonido diz que Ugbaru morreu 3 semanas após a queda da Babilônia, enquanto Gu-Baru é visto como governador da província da Babilônia no 4º ano de Ciro. Então, na opinião desse estudioso, esse Gu-Baru é que seria o rei Dario mencionado no livro de Daniel. O grande erro de Whitcomb é que ele não se deu conta que existe mais de uma pessoa com o nome de Gu-Baru nos documentos cuneiformes que nós descobrimos até hoje. Esse que governou a cidade no 4º ano de Ciro não é o mesmo que entrou na Babilônia por ocasião da sua queda. Logo, nesse ponto, a evidência está mais a favor da interpretação de William Shea, ou seja, que Ugbaru e Gu-Baru seriam, nesse texto, a mesma pessoa. Agora, identificar esse nome como sendo o mesmo Dario do livro de Daniel, aí é mais complicado. É pelo seguinte, de acordo com o Dr. William Shea, de saudosa memória, esse homem, que foi um acadêmico como poucos, desenvolveu uma hipótese que, por mais atraente que seja, também não está isenta de alguns problemas que eu vou apresentar para você. O primeiro problema que eu vejo com a hipótese do Dr. William Shea é que, supondo que o Gu-Baru, mencionado nos textos cuneiformes que eu acabei de mostrar, seria o mesmo Góbrias de Xenofonte, aí eu tenho uma dificuldade, porque Xenofonte nos diz que Góbrias era, por nascimento, um assírio, que muitos leem como sendo um babilônico ou um babilônio nativo. Só que Daniel capítulo 9, verso 1, afirma que o Dario da Bíblia era da linhagem dos Medos, filho de Assuero. Logo, não pode se tratar da mesma pessoa. Um outro problema é que esse Gu-Baru ou Góbrias,
ou Ugbaru, de que falam os textos extra-bíblicos, ficou pouquíssimo tempo no poder, pois os documentos nos dizem que Ciro só entrou em Babilônia 2 semanas depois da sua queda. Foi aí, talvez, que ele nomeou Gu-Baru o governador da cidade. Acontece que Gu-Baru morreu cerca de 3 semanas depois que Babilônia caiu na mão dos persas. Então, se ele foi empossado 14 dias depois da tomada da cidade e morreu no 21º dia, então ele ficou cerca de apenas 3 semanas no poder. Isto é um espaço de tempo muito curto para cobrir todos os episódios descritos em Daniel capítulo 6 e também no capítulo 9. Veja, em uma semana, ele teria constituído 120 sátrapas, dos quais Daniel fazia parte, teria tido tempo para conhecer o trabalho de Daniel, ser convencido a expedir um decreto contra Daniel, dar tempo para o decreto ser proclamado, mandar Daniel para a cova dos leões, matar os opositores de Daniel, decretar uma lei a favor do Deus de Daniel. Enfim, é muito tempo. Não daria tempo nem de Daniel ter estudado nesse intervalo as profecias de Jeremias e estudar e orar a esse respeito. Ou seja, é muita coisa acontecendo num prazo de apenas 3 semanas. Outro problema básico é que nenhum dos fatos conhecidos sobre Gu-Baru correspondem em exata sequência com os fatos registrados em Daniel sobre esse Dario o Medo. Em outras palavras, praticamente tudo o que se sabe sobre esse tal Gu-Baru, conforme descrito em fontes extra-bíblicas, deve ser alterado ou aprimorado a fim de forçar que ele se torne o mesmo Dario do livro de Daniel, capítulo 6. Outra coisa, o nome Gu-Baru não é Dario. Os textos cuneiformes uniformemente se referem a ele como Gu-Baru e não como Dario. Eu sei que alguém pode argumentar que talvez ele se chamasse Gu-Baru e Dario ao mesmo tempo, assim como Pul era o nome de trono que Tiglat-Pileser tinha na Babilônia, enquanto na Assíria ele mantinha o título de Tiglat-Pileser. Pode até ser, mas esse é um argumento baseado na conjectura ou no silêncio. É por isso que eu estou ultimamente sendo mais inclinado a uma posição recentemente defendida em forma de tese doutoral nos Estados Unidos, pelo Dr. Stephen Anderson, embora parte do argumento que ele usa eu já encontro em Jerônimo e Flávio Josefo no passado. Eu vou explicar para você qual que é esta interpretação de quem seria Dario o Medo. Vou colocar aqui na tela e você vai entender. De acordo com essa nova hipótese, Dario o Medo seria Ciaxares II, o filho e sucessor de Astíages, isto de acordo com o historiador grego Xenofonte. Agora, quem seria Ciaxares II? Bem, Ciaxares II era considerado um dos reis dos Medos, cujo reinado é longamente descrito pelo historiador grego que eu já mencionei, Xenofonte. De acordo com a Ciropédia de Xenofonte, Ciaxares II era tio de Ciro o Grande, tio. Ele descreve que o persa, o rei Tiro, era líder das campanhas para a conquista da Babilônia em 539 a.C., enquanto o seu tio, Ciaxares, permaneceu em Ecbatana. Ciaxares era então um homem mais velho e, como Ciro estava no comando dos exércitos, ali das tropas, ele passou a considerá-lo como rei. E após Ciro convidar o seu tio para o palácio, ele então havia preparado para ele um lugar na Babilônia. Ciaxares então acabou concedendo para o seu sobrinho a sua própria filha, que era prima irmã de Ciro, para ser a esposa dele. E assim, com esse casamento, o reino dos Medos acabou sendo uma parte do seu dote e nós temos a unificação entre Medos e Persas, ou o reino da Medopérsia. Sendo assim, partindo desse pressuposto de que Ciaxares seria o Dario do livro de Daniel, então eu posso presumir que ele reinou nominalmente da Babilônia como chefe do Império Medo-Persa por talvez 2 anos até a sua morte. E depois disso, o poder da Babilônia passou pacificamente para as mãos de Ciro, seu sobrinho e ao mesmo tempo seu genro. Berosso foi um antigo sacerdote caldeu da Babilônia que escreveu no século III a.C. uma história da Babilônia composta de 3 livros.
E num dos trechos, ele conta a queda da cidade da Babilônia em 539 a.C., e aí ele se refere às ações de um certo rei Dario, embora ele não especifica quem seria esse rei, mas ele fala que esse rei Dario agiu logo após a queda da Babilônia, antes mesmo da morte de Nabonido. A versão convencional da história do período não fala de nenhum rei Dario. Então, será que esta fonte extra-bíblica estaria tratando de Dario, o Medo, aquele mencionado em Daniel capítulo 6? Eu vou mostrar para você uma tradução do texto feita a partir de fragmentos gregos citados por outros autores. O texto diz assim: mas aconteceu que no 17º ano do seu reinado de Nabonido, Ciro saiu da Pérsia com um grande exército e, tendo subjugado todo o resto do seu reino, ele avançou para a Babilônia. E quando Nabonido soube do seu ataque, ele o encontrou com seu exército e se juntou em batalha. Então, foi derrotado na batalha e, fugindo com algumas tropas, ele foi confinado dentro da cidade de Borsipa. Então Ciro tomou a Babilônia. Mas o rei Dario tirou parte de sua província para ele mesmo. Mas o rei Dario o manteve fora daquela província. Então Nabonido passou o resto do seu tempo naquela terra e morreu. Você percebeu esse texto? É provável que esse Dario mencionado aqui não seria Dario o persa, mas sim um outro Dario que esteve na Babilônia por ocasião da sua derrota antes da morte de Nabonido. Mas alguém pode contra-argumentar que o pai de Ciaxares, de acordo com as fontes extra-bíblicas, seria Astíages, enquanto Dario, do livro de Daniel, era filho de Assuero. Como responder a isso? Bem, embora essa possa não ser uma prática tão comum no Antigo Oriente Próximo, os reis poderiam eventualmente traduzir para outras línguas o seu nome. E era de fato típico que governadores persas pudessem adotar nomes diferentes quando assumiam o trono dos seus nomes próprios. Eu sei que é uma hipótese, mas ela é razoável e nos mostra a possibilidade histórica do contexto bíblico. Como você pode ver, a Bíblia é um livro cujo estudo envolve muitas ciências, muitas análises, muitos especialistas. É claro que algumas coisas que levantamos são hipotéticas, mas com um fundamento acadêmico, um fundamento arqueológico e, por que não dizer, científico. Eu espero que você esteja gostando dessas informações do livro de Daniel e eu tenho certeza que você deve estar imaginando: poxa, eu não sabia que Daniel tinha tanta coisa assim para estudar. Mas tem muito mais aguardando por você, especialmente a partir do próximo programa, quando vamos falar das profecias de Daniel capítulo 7. Então nos aguarde no programa Evidências semana que vem. Um abraço e até lá!